Hey guys, how's it going? Hoje nós vamos falar sobre 5 erros que são muito cometidos pelos candidatos a fazer o IELTS e que podem ser evitados, talvez eu até diria de uma maneira muito fácil. Roda a vinhetinha aí que já já eu volto com mais coisa. Let's go! Ok, o primeiro erro é não conhecer a prova profundamente. O IELTS não é uma prova muito comum, ela tem uma estrutura específica e com essa estrutura específica vem um treinamento específico que você precisa fazer como candidato para que você obtenha sucesso na prova. Por ter justamente essa estrutura muito específica, ela é muito diferente das provas que a gente faz aqui no Brasil, por exemplo. Na escola, a gente faz muita prova de múltipla escolha, ou então provas que você tem que escrever um certo tipo de texto, algo desse tipo. Só que o IELTS é muito específico, ele tem uma estrutura um tanto quanto diferente da estrutura que a gente usa nas provas aqui no Brasil. Até provas como vestibular, Enem, provas da faculdade, provas que estão no nível um pouco mais alto. Então é super importante que você entenda como é que a prova funciona para que você também não tenha nenhuma surpresa no dia da prova. Existem alunos que são muito bons já no inglês, eles já têm um inglês muito bom, têm um nível bem elevado e às vezes eles tendem a subestimar a prova. Eles pensam, o meu inglês já é muito bom, então eu não preciso estudar a prova tanto assim. Aí é onde vem o grande erro. Você precisa sim, o seu inglês é bom, ótimo. Você tem uma parte da nossa preparação que é ter o inglês muito bom. A segunda parte é de fato conhecer a prova de maneira mais aprofundada para que você não tenha nenhuma surpresa e para que você possa também se programar melhor na hora de fazer as coisas. Então, por exemplo, você vai fazer cada uma das partes e você sabe o que vem depois. Eu sei que no listening são 4 partes, então a primeira parte ela é assim, a segunda ela é assim, a terceira evolui desse jeito, a quarta já é desse jeito. Então você tem que saber profundamente como é que a prova funciona para que você tenha sucesso. Em relação ao listening, um erro muito comum é focar somente na resposta. Muitos candidatos fazem como a gente fazia antigamente, ou até hoje em dia, talvez em alguns cursinhos de inglês. Vamos colocar esse exemplo aqui. Existem muitos cursinhos de inglês que na hora que vão trabalhar o listening, eles fazem perguntas muito diretas e essas perguntas são um tanto quanto simples. Por exemplo, digamos que no listening 2 pessoas estão falando sobre cores de camisa e uma delas pergunta qual é a cor da camisa de Rafael. A resposta seria simples, preta, né? Beleza, ok. Porém, o que acontece é que o aluno está tão acostumado a só ouvir aquela resposta que ele meio que passa a ignorar todo o restante do diálogo. E isso não pode acontecer no IELTS, porque vai ser muito fácil de você se perder na resposta. Então, o que você deve fazer de fato é, óbvio, na hora que a resposta correta ela vier, que você perceber que ela vem, você deve prestar um pouco mais de atenção. Mas o que você deve fazer de regra geral é prestar atenção na conversa toda, ou então no monólogo todo. Lembrando que o listening tem diálogos e monólogos. Então é importantíssimo que você siga e que você acompanhe todo esse diálogo para que você não se perca. Então não foque só naquela questão em si, foque em tudo. Quando você perceber que a conversa ou o monólogo está indo naquele sentido, eu acho que agora eles vão dizer a resposta. Aí você presta um pouco mais de atenção e sim, você vai lá e escreve a sua resposta correta. Em se falando de reading, um erro muito comum é ler muito devagar. Infelizmente, aqui no Brasil nós não somos grandes leitores, né? Nós não somos um país onde a população lê muito, onde as pessoas gostam de ler e nem a gente pratica muito o reading na escola, né? Seja no cursinho de inglês ou seja na escola regular. Por causa disso, nós brasileiros temos uma tendência muito ruim, muito desvantajosa, digamos assim, de sempre ler muito devagar. O reading todo, ele tem 1 hora de prova, é dividido em 3 partes, né? Porque são 3 textos. Cada um desses textos tem em torno de 13 a 14 questões e você vai usar mais ou menos 20 minutos para resolver tudo isso, para você ler o texto e para você fazer as questões. Então imagina só, por exemplo, se você passa 15 minutos lendo o texto, porque o texto é um tanto quanto longo, pode ter em torno de 1 a 2 páginas.
Se você passar 15 minutos lendo o texto, você só vai ter 5 minutos para fazer de 13 a 14 questões. É muito pouco, não dá para nada. Na verdade, o que eu recomendo como professor é que você gaste entre 3 e 5 minutos, não mais do que isso, porque se você passar a gastar muito mais do que isso, aí você vai ser prejudicado na hora das perguntas que não são também tão simples assim. Em se falando de speaking, um erro muito comum que as pessoas cometem é tentar falar numa velocidade que não é natural para elas. Muitas pessoas tentam falar um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar do que elas falam naturalmente. E, obviamente, isso vai soar um tanto quanto forçado. Se você tentar falar muito mais rápido do que você normalmente fala, com certeza você vai atropelar várias palavras e aquilo não vai ser legal. O examinador com certeza vai perceber que você está forçando a barra e que é uma coisa meio fake. Não funciona muito bem. O oposto disso seria pessoas que tentam falar um pouco mais devagar para que elas possam falar corretamente. Isso também está errado porque você está fazendo uma coisa que não é natural, você está diminuindo a velocidade da sua fala. A partir do momento que você faz isso, você vai ter problemas com connected speech, né, que é juntar todas as palavras, você vai separar tudo muito mais e, de novo, não vai soar natural. O que eles querem no teste é que tudo soe o mais natural possível. Então, para isso, você tem que falar no ritmo no qual você se sinta confortável. Se você se sente confortável falando mais rápido porque você normalmente fala mais rápido, ótimo, é isso que você deve fazer. Porém, se você normalmente fala um pouco mais devagar e esse é o seu ritmo, ótimo, é isso que você deve fazer também. Não existe aquela coisa do fluência significa uma pessoa que fala muito mais rápido. Falar mais devagar significa que você é mais lento ou que você é mais lerdo, digamos assim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada pessoa fala na velocidade na qual se sente mais confortável. Tem pessoas que falam mais rápidas e outras mais devagar. Então, a grande dica aqui é fale naturalmente na sua velocidade na qual você se sente confortável. Para a gente finalizar, o último erro muito comum é de writing, que é não praticar o writing o suficiente. O que acontece na hora do writing? Muitas pessoas têm dificuldade com o writing, eu diria até que pela minha experiência, o writing é de fato a habilidade mais difícil da prova, né? Isso eu sei por causa dos alunos, alguns têm mais facilidade, mas a maioria tem uma dificuldade muito grande no writing. Por quê? Por uma coisa muito simples. Uma vez eu estava escutando outro professor falar sobre isso e eu concordo muito com ele. Ele disse que tudo tem muito a ver com a questão das horas que a gente já usou ou que a gente já usou para aprender sobre alguma coisa. Então, por exemplo, se você pensar em toda a sua jornada no inglês, lá desde o começo, quando você era criança, muito provavelmente você trabalhou muito com reading, né? O reading é uma coisa que a gente trabalha bastante na escola. Você também trabalhou muito o listening e você também trabalhou muito o speaking, né? Não na escola regular talvez, mas em cursinhos ou em algum tipo de outro curso. Então a gente trabalha muito com essas três habilidades normalmente, só que o writing ele acaba ficando para trás. E se a gente pensar em horas dedicadas, em quanto tempo a gente já dedicou para essas três outras habilidades, em comparação ao que a gente já dedicou para o writing ele fica lá embaixo. A gente dedicou muito pouco tempo no writing. Então essa diferença faz com que ele seja um tanto quanto mais difícil. Então o que você precisa fazer na verdade para ter sucesso no writing e para não cometer esse erro é praticar o máximo possível do writing e ter o máximo de feedback possível. O que a gente sempre recomenda é que o aluno faça pelo menos 3 textos por semana, e aí pode ser um Task 1 ou um Task 2, ou os dois de uma vez, o que seria melhor ainda. E para aqueles que têm um pouco mais de tempo, seria muito mais interessante que você pudesse fazer isso durante todos os dias da sua preparação. Então, assim você consegue dedicar muito mais horas e fazer com que esse nível chegue a ser um pouco mais parecido com o nível das outras habilidades, o que faz muito mais sentido. Beleza? Então essas foram as nossas dicas para esses 5 erros que são muito comuns entre os candidatos que vão fazer o IELTS. Todas essas dicas aí, esses erros foram coisas que eu percebi ao longo dos meus anos de professor, principalmente focado em aulas de IELTS.
E essa maneira de consertar esses erros já é provada como uma coisa muito eficaz. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar a sua curtida, de deixar o seu comentário sobre a prova, com alguma dúvida, com qualquer comentário que seja positivo ou negativo, não importa. Lembre-se de se inscrever no canal se você gosta do nosso conteúdo. Toda a interação que você faz com o nosso conteúdo me faz entender ou nos faz entender que você está gostando e que a gente está no caminho certo. Então, críticas são muito bem-vindas, sugestões e tudo mais. Alright? So, thank you very much for watching this video. I'll see you in the next one.